Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, que nos conta a história de quando Deus instruiu a Noé. E nos fala assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 9. Essas são as gerações de Noé. E gerou Noé, a partir do 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro andar. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, toda a tua família. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para que conserves vivo contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e junta para ti, e te serás para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Até aqui. Pai, queremos te louvar, te agradecer por estarmos na tua presença nessa manhã como irmãos. Podemos ainda estar separados fisicamente, mas unidos em um só Espírito. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, por essa graça que o Senhor está nos dando e condições de passarmos por essa pandemia. Obrigado. Toma nas tuas mãos agora as nossas vidas, Pai, e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Nos rendemos aos teus pés, Mestre Jesus, e que o Senhor ministre aos nossos corações a tua santa e poderosa palavra. Opera em nosso meio, Senhor. Abençoa cada vida que abriu o seu lar nessa manhã para a sua palavra e abençoa poderosamente. Entra com a tua provisão. Repreendemos todo o mal, todo e qualquer levante do maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua paz, que a tua graça, Senhor, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, irmãos. Como já lembramos, dia especial que festejamos, lembramos o Dia dos Pais, e a igreja pega assim esse dia, que podemos até imaginar que é algo muito comercial, como tantas outras datas, mas nós sim pegamos também essa data e queremos prestar o nosso culto a Deus em ações de graça pelos nossos pais, pais que nós temos, pais que nós somos, pais que nós tivemos, pais que nós queremos ser, tanto pais de carne e sangue, quanto pais espirituais. Isso amplia algo tremendamente, porque também temos nossa família na fé, e a palavra que Deus tem para nós essa manhã é exatamente isso. Nós lembramos desse pai de família, que foi instruído por Deus para abençoar todo o seu lar, para guardar todo o seu lar. E lemos aqui então a história de Noé, quando Deus dá esse desígnio para ele, essas orientações para ele, para que ele fizesse o quê? Abençoasse a sua família, cuidasse da sua família. E Noé então faz tudo como o Senhor havia dito para ele fazer.
Irmão, sempre que eu leio um texto como esse, eu gosto sempre de lembrar e fazer essa referência. Pode ser que você, a hora que nós lemos aqui, pastor, mas a história de Noé, eu não acredito muito, acho meio esquisito aí, esse negócio aí de dilúvio, desse dilúvio mundial, acho meio esquisito. E talvez, quando você ouve uma palavra como essa, uma palavra como a de Jonas no ventre daquele grande peixe, quando você ouve uma palavra, quando Davi derruba o gigante Golias, sabe? Quando você ouve talvez uma palavra como essa, talvez de início o teu coração já feche. Eu sempre gosto de fazer esse alerta para o teu coração, realmente ficar aberto para a palavra de Deus. Porque talvez você diga, eu não acredito em Arca de Noé, dos animais, tal, não sei o quê. Irmãos, primeiro eu parto pelo princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu digo por mim, eu acredito sem nenhum problema. Uma que tem inúmeras provas arqueológicas de sim, um grande dilúvio mundial, enfim. Mas eu pediria que você não se apegasse a essa questão e já criasse uma barreira na palavra de Deus para a tua vida. Sempre eu lembro que muitas coisas na Bíblia são literais e muitas são alegóricas. O importante é nós absorvermos o que Deus tem para nossas vidas com essa palavra, com essas histórias. Então, não se apegue, eu acho isso, eu acho aquilo, será que foi assim? Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, através da história de Noé? O próprio Senhor Jesus usou de inúmeras alegorias, as parábolas eram alegorias, coisas que não aconteceram literalmente, eram histórias que Jesus contava para nós entendermos como que são as coisas. Como eu disse, eu creio, não tenho problema nenhum com isso. Mas por acaso você tem algum problema em realmente crer literalmente, sabe? Abre o teu coração para a palavra que Deus quer ministrar para a tua vida nesse dia. E sempre pratique dessa maneira. Não crie logo de imediato uma barreira entre você e Deus, porque você não consegue acreditar no que está escrito literalmente na palavra do Senhor. E nessa manhã eu te convido então você abrir o teu coração para o que Ele tem para as nossas vidas, através em especial aqui da vida de Noé. Então é interessante nós vermos que Deus notou, e Noé também, se nós formos ver outros capítulos anteriores, Noé também havia notado e percebido que a situação ali não estava boa. E Deus aqui então viu aquela grande corrupção, aquela grande maldade, aquela grande matança que tinha naqueles dias, e Deus viu que aquele lugar, aquele ambiente não estava bom, não estava sendo algo agradável. Foi isso que o Senhor nosso Deus primeiramente notou. E sempre quando eu vejo, irmãos, Deus percebendo a vida do ser humano, a primeira palavra que enche o meu coração de fé e de alegria é verdadeiramente isso. Deus nos nota, Deus nos percebe, Deus se importa comigo e com você. Ele está olhando exatamente a mim e a você nessa manhã. O que estamos vivendo, passando, pensando, sentindo, Deus realmente nos nota. O Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Senhor de tudo, Ele nos nota. Lembra quando Jesus notou Zaqueu no alto lá da árvore? Lembra quando Jesus notou aquela mulher rastejando ali perto dele? E assim por diante. Deus realmente nos nota e nos percebe. Ele nos nota e nos percebe com um olhar de compaixão. Jesus, lembra aquele momento também que ele estava ali pregando para a multidão? E ele falou o quê? Não é bom que eles partam sem se alimentar. E ali diz o texto literalmente que Jesus olhou com um olhar de compaixão. Então eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que verdadeiramente Deus vela por nós, Deus olha por cada um de nós, e Ele tem por nós sim um olhar de compaixão, e Ele está nos enxergando nessa manhã. E o maravilhoso de Deus é que Deus não olha com o olhar que os homens nos olham, como nós nos olhamos. Nós olhamos apenas, o físico, o sorriso ou a lágrima, ou a fisionomia, olhamos. Deus olha o mais íntimo do nosso ser. Deus sabe literalmente o que estamos passando, pensando, vivendo. Então, Deus tem esse olhar para cada um de nós nessa manhã, saiba disso. E aí, o que Deus olhou e viu na vida de Noé, da sua família, é que não estava bom aquele ambiente, não estava legal aquele ambiente.
Da mesma maneira que talvez Deus também perceba as nossas vidas nas mais diversas áreas, e também perceba algumas coisas que não estão legais, não está bom, não está bom isso que está acontecendo nessa área da tua vida. Como eu falei, e Deus olha com um olhar de compaixão. Deus olha com um olhar de compaixão. Deus não olha para nos acusar, para nos recriminar, para quem faz isso é o diabo, o acusador. Deus nos olha com um olhar de compaixão. E o olhar de compaixão move o coração de Deus para nos ajudar. Então entenda isso nessa manhã. Deus está olhando cada um de nós com um olhar de compaixão. Está enxergando sim na minha e na tua vida o que talvez não esteja como deveria estar. E esse olhar de compaixão, esse amor ágape, move o coração de Deus para nos ajudar. Como Ele ajudou aqui Noé nesses dias. Como ajudou Noé nesses dias. O importante, irmãos, é nós enxergarmos isso também. Enxergarmos também. Deus relatou isso aqui para Noé. Noé podia ter falado, não Deus, tá bom, tudo bem, não, a gente vai levando, vamos tocando assim mesmo. Não Deus, não, Deus, não vamos mexer com isso não, deixa assim. Construir uma arca, muito trabalho. Deus, sabe que até não está tão mal não, nós estamos, meio que nos acostumamos com isso. Talvez Deus, Espírito Santo está te falando, olha, na tua área financeira, profissional, na tua área matrimonial, na tua vida com os teus filhos, na tua vida ministerial, né? Não está como deveria estar. É o diagnóstico que Deus nos apresenta com esse olhar de compaixão. É o diagnóstico que Deus nos apresenta com esse olhar de compaixão. E nós vemos o quê? Senhor, é verdade, eu reconheço. Realmente não está como deveria estar. Eu com a minha esposa, eu com os meus filhos e assim por diante. Eu no ministério, eu contigo, Senhor, realmente eu reconheço. O que acontece é que muitas vezes nós até temos alguns flashes desse. E aí o que infelizmente muitas vezes fazemos, jogamos para debaixo do tapete. Escondemos, tapamos o sol com a peneira. Colocamos talvez um sorriso amarelo nos lábios, né? Um sorriso falso, posso dizer assim, máscaras. E vamos tocando a vida. Irmãos, essa não é a vida abundante que Jesus tem para nós. Essa não é a vida abundante que Jesus tem para nós. Ele quer que a gente prossiga e caminhe cada vez mais para tudo que Ele tem para nós em todas as áreas das nossas vidas. Então, se Deus está te falando hoje, filho, filha, eu estou contemplando e não está muito bom. Meu irmão, minha irmã, não empurra para baixo do tapete. Fala, Deus, é verdade. Eu admito. Pai, dia especial Dia dos Pais, hein? Pai, o que a gente pode fazer? Senhor, o que podemos fazer para arrumar essa situação na minha vida? É isso que Deus quer ouvir, sabe? De cada um de nós. Quando enxergamos junto com Ele o que não está como deveria estar. E foi isso, irmão, sabe? Que Noé fez, ele concordou com esse diagnóstico de Deus. Concordou e colocou mãos à obra. Começou a fazer algo para abençoar e mudar a situação ali de toda a sua família. E Deus vai dando ali as instruções para ele. Deus vai dando as instruções para ele, sabe? O que eu acho tremendo é que Deus orienta ali com os detalhes do tamanho da arca, a madeira que ia usar, né? Deus aqui foi o seu engenheiro, o seu arquiteto. Moisés, quase Moisés, né? Moisés é heresia. Moisés não fez a arca, amém? Eu não faltei nessa aulinha. Noé podia até fazer ali uma planta do que Deus estava falando, com a medida, com a metragem. Olha, faz uma janela e que haja um espaço entre o telhado e o restante da arca. Deus fez toda ali a arquitetura e engenharia dessa arca, para que eles pudessem ir, e é isso que Deus quer ministrar ao nosso coração, para que eles pudessem ir de uma situação para outra. Deus quer nos levar verdadeiramente de uma situação para outra. E quer usar cada um de nós para abençoar nossas famílias, para sairmos de uma situação que nos entristece, que nos aborrece, que não devemos empurrar para debaixo do tapete, pegar essa situação
e sermos sim transportados dessa situação para uma outra situação, infinitamente melhor. É isso que Deus tem para cada um de nós. E aí, o que Noé fez foi ouvir as orientações do Senhor, e algumas analogias que tem, né? E sobre a arca e sobre Noé. Uma grande situação é que Deus então dá ordem sobre o tipo da madeira, e essa madeira era uma madeira muito rígida, muito forte, era uma madeira nobre, né? Era uma madeira muito resistente, muito resistente. Então Deus fala: Noé, a primeira coisa, construa essa arca com essa madeira, é uma abelha, viu? É uma abelha, então não vou bater muito nela não. Construa essa arca com essa madeira que é muito forte, que é muito resistente. E aí, irmãos, sabe, nós devemos sim nos amparar nisso que é muito forte, muito resistente, que é inabalável, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus própria nos orienta. Nós devemos construir nossas casas sobre a rocha, sobre a rocha. Então, não se apoia nessa transformação que você deve fazer na tua vida em conselhos humanos, em filosofias humanas. Estudamos na segunda-feira o livro de Colossenses, né? E falava sobre isso, sobre vãs filosofias, que aparentemente são lindas, gurus, filósofos, que aparentemente, nossa, que filosofia linda, mas eu não tenho dúvida, não é a rocha que é a palavra de Deus, é uma areia. Construir a casa sobre a areia, nós não vamos longe. E talvez nós já tentamos mudar situações com esses conselhos, e talvez até por um tempo até deu certo. Ah, estou ouvindo o conselho desse amigo, foi assim, foi desse jeito, essa pessoa. Vãs filosofias, que para nós sermos realmente transportados de uma situação desagradável para uma que nos agrada e agrada também a Deus, nós venhamos ter essa base sólida, que é a palavra de Deus. Claro, busque conselhos com amigos, com pastor, com irmãos da igreja, leia livros seculares, não tenho nada contra isso, desde que esses conselhos, essas palavras, esses livros, tenham como base a palavra de Deus, porque verdadeiramente é a referência que nós temos, é um mapa para nós alcançarmos tudo o que precisamos, é a nossa bússola. Então, quer dizer, você que está entendendo nessa manhã, que tem que mudar algumas coisas na sua vida, que a base seja a palavra de Deus. E para isso, irmãos, né, Noé teve que pegar a madeira e começar a trabalhar com ela, sabe? Noé teve que começar a trabalhar com a madeira para ser aquele situação firme debaixo dos seus pés, para que a água não entrasse, e um solo firme embaixo dos seus pés ia ser aquela madeira. Então Noé começou a trabalhar com a madeira. E é isso que Deus está nos falando também, filho. O que eu tenho para você, para te transportar de um lado para o outro, a base tem que ser realmente a minha palavra. Começa a trabalhar com ela, começa realmente a se envolver com ela, para que seja esse solo firme embaixo do teu pé, nesse mundo tão turbulento como nós vivemos, irmãos. Sabe? Começa por aí, essa mudança de hábito. Noé e sua família tiveram que mudar alguns hábitos, para ir de um lado para o outro, tiveram que mudar alguns hábitos, mudou totalmente, para que fossem transportados de uma situação para outra. Comece a mudar esse hábito, que essa palavra, irmãos, nesse culto de domingo de manhã, venha impactar a tua vida. Traduzindo melhor, para que você comece a ler, a estudar, a se alimentar com a palavra de Deus. O Senhor está nos dando uma oportunidade tão rica, irmãos. Estamos nos nossos estudos segunda-feira à noite, ao menos para mim, está tão gostoso, porque a gente lê a palavra durante a semana, estamos lendo aí os livros, já lemos o livro de Atos inteiro, já lemos o livro de Filipenses, já lemos o livro de Colossenses, agora estamos lendo o livro de Tessalonicenses. Isso é uma delícia, Segunda-feira a gente conversa, debate, alguns irmãos mandam perguntas e conversamos. Tudo isso para quê? Para nós mexermos, né, com essa madeira, para ficar firme embaixo dos nossos pés. Então comece a separar assim, no teu dia, sabe, alguns minutos para você fazer a tua devocional, ler a palavra de Deus, escolhe um livro da Bíblia, sempre eu lembro isso,
não olha para esse livro assim e se assusta, nossa, que livro grosso, nunca vou ler tudo isso. Não, lembra que Bíblia, já demos esse estudo, Bíblia é uma biblioteca. Bíblia é uma biblioteca, isso quer dizer Bíblia. Então, lembre isso aqui como se fosse uma prateleira de livros, que você vai lá e vai pegar um livro. Puxa, hoje eu vou ler Mateus. Você lê em 2 dias. Pronto, já li Mateus, vou devolver na prateleira, vou pegar outro. Vou ler Tessalonicenses para estudar segunda-feira com os irmãos. Pega aqui. E aí você vai lendo livro por livro. Temos nosso plano de leitura bíblica, você vai ticando, enfim. O importante é você ter essa base sob os seus pés, para conseguirmos mudar situações em nossas vidas. Então, Deus fez essa orientação para Noé. Faz dessa maneira, Noé. Deus também orientou Noé, betuma por dentro e por fora. Betuma por dentro e por fora. Impermeabiliza Noé. Irmãos, coisas que eles nem tinham ideia, Deus já estava dando toda a referência. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente, como servos de Deus, sabe, blindar a nossa família. A palavra é exatamente essa, blindar a nossa família. E Deus nos dá esse discernimento para ver o que está entrando em nossas casas. Esse betume era para isso, para que nem uma gota d'água entrasse dentro da arca. Nós, com essa base, agora, Deus fala, filho, agora passa o betume. Não deixa nada que não convenha entrar aí. Não deixa nada que não convenha entrar. Nós não podemos ser relapsos quanto a isso. Sabemos que hoje em dia a internet é uma janela em nossas casas. Pode ser e deve ser uma janela de bênção. Você está usando a internet aí para bênção na tua vida hoje. Glórias a Deus. Mas pode ser também uma janela de maldição. Também sabemos disso. Quantos agora talvez estejam dentro do seu quarto escuro, um domingo lindo como esse, talvez passaram a madrugada e estão até agora só vendo porcaria na internet. E perdoa usar esse termo, porque é exatamente isso, para não usar o termo ainda pior. Coisas que vão trazer maldição verdadeiramente. Então, quer dizer, passa esse betume. Pede para o Espírito Santo te falar. Jogos de videogame, sites da internet, o que deve entrar e o que não deve, séries da televisão. Hoje em dia, estamos mudando o nosso modo de ver televisão. Antigamente, a gente ia lá e trocava os canais, né? Eu digo ia lá, literalmente, que você tinha que andar do sofá até a televisão e mudar o canal naquele seletor assim, né? Você mudava assim, e tinha acho que 4 ou 5 canais só, né? Você rodava os canais lá, escolhia, não podia esquecer do bombril na antena, né? Para ficar boa a imagem. Hoje em dia você liga para a net, naquela época você não ligava para a net, você tinha que botar o bombril na antena. Estamos mudando o nosso modo de ver televisão hoje em dia. Hoje em dia você acessa lá os apps lá, os grupos de filmes lá, Telecine e Netflix e Prime, não sei mais o que. E você assiste ali o filme que você quiser, você escolhe ali a série que você quiser. Estamos mudando o nosso jeito de ver televisão. Pede para o Espírito Santo, betuma esse negócio aqui. Passa o betume aqui, Pai. O que me convém, o que não me convém? Porque, Senhor, eu preciso ir dessa situação para outra. Eu não aguento mais isso. Me ajuda a mudar isso na minha vida. E aí, irmão, sabe? Deus vai te ajudar. Deus vai te dar essa graça. Sabe? O que eu acho tremendo é que Deus também fala, olha, usa a madeira mais nobre, mais firme que tiver para fazer a arca. Passa esse betume para que não haja nenhuma contaminação aí de fora. Olha, mas deixa janelas. Eu acho tremendo quando Deus fala, olha, deixa janelas, deixa um espaço. Sabe o que isso que fala muito ao meu coração? Para nós também não perdermos contato com o mundo. Deus também não quer isso, sabe? Porque poderíamos falar, gente, vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo que a gente tem, vamos comprar uma fazenda e se isolar lá. Você já ouviram essas histórias? Quantas seitas fazem isso? Já vimos inúmeras histórias quanto a isso. Só que quando um grupo de pessoas, até a história nos conta, quando começou os monastérios, né, lá na história da igreja, a ideia era essa, as pessoas se isolarem em mosteiros, para serem mais santas. É histórico isso. E aconteceu o quê? Se eu falar, gente, vamos se isolar numa fazenda, daqui a pouquinho, lá dentro, tem adultério, tem prostituição, tem assassinato. Por quê? É do ser humano. É do ser humano. Então, não é nós nos isolarmos em um lugar físico, porque isso não vai resolver nada. Como eu falei, os monastérios foram usados uma época para tentar isso. Daqui a pouquinho, começou a aparecer prostituição, adultério, homicídios.
Porque o homem estava dentro daquele lugar, e o homem carregava maldade no seu coração. Então, Deus falou, mas não se isolem, tenham contato ainda com o mundo. Isso fala muito aos nossos corações, irmãos. Para nós não perdermos o contato com as pessoas. Não nos isolarmos a tal ponto, sabe? Que gere um fanatismo em nossos corações. Entenda quando eu digo isso? Um fanatismo em nossos corações, que crie barreira entre nós e as pessoas. E que a gente venha nos achar melhores do que outros. Então, não perca esse contato também com as pessoas. Não chega e recrimina, como eu falei, vamos passar betume em nossas casas, perfeito. Mas talvez você vai na casa de algum parente, de algum amigo, que ainda não tem esse discernimento, sabe? E essa janela, para nós não perdermos o contato, é exatamente isso. Não chegar lá já e recriminar, e falar, olha, isso aqui é demônio, vocês vão para o inferno. Isso não vai acrescentar nada, só vai criar barreiras, para que você venha alcançar essas vidas. Então quer dizer, mantenha o contato ainda com o mundo, com os teus vizinhos, com os parentes. Não fica ali só, não fecha totalmente, fica ali naquela situação só você, sabe? Abre o teu coração, para levar também essa palavra para as pessoas. E testemunho o que Deus tem feito na tua vida. Sempre lembramos disso, juiz é Deus. Nós somos apenas testemunhas do que Deus tem feito em nossas vidas. E aí então, Deus falou para que eles então não perdessem contato com o mundo. E o que eu acho tremendo também, que Deus fala para ele, olha, que haja muitas repartições. E nós queremos também ir de um lado para o outro, irmãos, junto com nossas famílias, sabe? Vai ter a parte térrea, vai ter o segundo andar, vai ter o terceiro andar, e você vai organizando ali. Isso me fala, sabe? Da diversidade de seres que tinham dentro daquela arca. Diversidade. Isso eu quero ser alguém que contribui com a minha família para realmente ir de um lado para o outro. Eu devo entender isso, que nós somos diferentes. Tem uma diversidade aqui na igreja de pessoas, tem uma diversidade de pessoas em nossas famílias. Eu sou de um jeito, a Helena de outro, a Miriam de outro, o Rafael de outro, a Angélica de outro, a Eloazinha de outro. E hoje o Rafael não pôde vir porque a Angélica estava com um pouquinho de náuseas. Vai vendo o celular aí, amiga, precisamos correr aí, hein? Nascer dia dos pais é legal, né? Cada um de nós somos de um jeito. Então, precisamos entender isso também. Às vezes nós não estamos conseguindo ir de uma situação para outra, porque existem choques de gerações, já ouviu isso? Choque de geração. Uma geração querer provar para a outra que está certa. Choque de cultura. Você é de um jeito, a tua esposa é de outro, teu filho é de outro. E você quer provar que você está certo, e o outro quer provar que ele está certo. Não vai a lugar nenhum. Tem espaço para todos, claro, desde que betumado e com a madeira embaixo dos pés. Claro, né? Todo mundo está com a mesma madeira embaixo dos pés e está betumado. Então, dentro disso, cada um do seu jeito, sem crise, sem problema. O que eu não posso é fazer todo mundo andar daquele jeito que eu acho que é o certo, que é o melhor, que é o correto. Não, peraí, ele também, peraí. Ele é um pouco diferente de mim, mas também está betumado, está jóia. Ele também tem a palavra de Deus debaixo dos seus pés, está jóia. Então, vamos junto. Essas inúmeras divisões na arca e lugares me lembra disso. Que não é sendo usado por Deus então para entender essas diferenças e que podiam sim caminhar juntos porque estavam na mesma situação. E aí, irmãos, para nós já estarmos orando nesse dia tão especial, e para mim a palavra tão especial como essa também, estamos pegando aqui como exemplo Noé, que foi impactado com a palavra de Deus para transportar a família dele de uma situação triste para uma situação infinitamente melhor, e Deus quer fazer isso com nossas famílias. E aí, Deus só deu start através de Noé. Então, eu queria que você não se apegar, mas Deus usou então o pai da família, o esposo, certo? Como podia usar qualquer um, como pode usar qualquer um da família. Estão pegando apenas ele como exemplo, como referência. Deus pode pegar qualquer um da nossa família para ser esse instrumento dele. Pode pegar até nossas crianças, sabia? E como pega? Ô pai, ô mãe, vamos orar hoje? Ô pai, ô mãe, vamos para a igreja, pai, mãe, vamos para a igreja. Estou com saudade da igreja. Estou com saudade do pastor. As crianças têm saudade de mim, sabia? Amém, Juan? Fala amém, Juan. Amém, glória a Deus.
As crianças têm saudades de mim, irmão, glória a Deus. Eu já falei que eu sou youtuber. Tenho já uns 2, 3 fãs. 3 fãs, você já é youtuber já, né? Então quer dizer, Deus pode usar até as crianças e usa. Então quer dizer, o que Deus está nos falando é que todos nós temos essa participação. Porque eles só conseguiram ir de um lado para o outro, de uma situação para a outra, dentro dessa arca, porque todos tinham seus afazeres. A esposa, os filhos, as noras, todos tinham seus afazeres naquela arca. Ou você acha que só Noé fazia tudo? Noé cuidava dos bichos, Noé cuidava da comida, das roupas, lavava. Todos tinham seus afazeres. Então, primeira coisa é nós identificarmos, sim, da parte de Deus, o que tem que ser mudado. E verdadeiramente nos unirmos como família, para irmos de uma situação para outra. Que Deus venha poderosamente falar aos nossos corações, com esse olhar de compaixão. E que nós venhamos concordar com o diagnóstico do Senhor nosso Deus. E fazer o quê? Colocar mãos à obra. Nós e toda a nossa família. Porque, como diz aqui o final do texto que nós lemos, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E lá no final da história de Noé fala que ele e sua família foram tremendamente abençoados. E o que aconteceu, irmãos, é que eles impactaram toda essa nova história da humanidade. Então nós vamos também impactar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, e glória a Deus que quantas famílias já fazem isso. Então que em nome de Jesus essa palavra venha encontrar pouso no teu coração, e que esse exemplo, essa ministração venha a ser uma verdade em nossas vidas. Amém? Te convido a nós estarmos orando. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus ainda. E logo em seguida estaremos orando. Eu te convido você a meditar ainda durante esse louvor nessa palavra. Vai falando com Deus já no teu coração: Senhor, o Senhor que me enxerga, o Senhor que olha para mim com olhar de compaixão, me ajuda realmente para me dar esse diagnóstico, que talvez eu até já saiba, mas fala ao meu coração, Senhor, fala ao meu coração, o que podia estar melhor, o que podia estar melhor, Senhor. Deus, me dá as instruções, como o Senhor deu para Noé, nos mínimos detalhes. Senhor, fala comigo, como que eu faço para mudar isso, Pai? Como que eu faço? Eu quero assim começar a manusear com os instrumentos que o Senhor tem para mim, que é a Tua Palavra, que é o Teu Espírito Santo, para betumar a minha vida, me blindar eu e minha casa, contra o que não convém, maus pensamentos, maus sentimentos, que nos esfriam contra o Espírito Santo, que nos esfriam contra a igreja. Passa betume aí, irmão, passa betume. Fica firme na posição que o Senhor Deus te quer. Deixa Deus falando no teu coração, em nome de Jesus.